iniciarmos propriamente o nosso trabalho, que será hoje apresentado pelos nossos ilustres convidados, vamos propor uma oração de abertura, convidando-os a unirem-se os pensamentos, os sentimentos, para a tarefa que se vai desenvolver. Então, procurando colocar a figura de Jesus no centro da nossa atenção, dilatam-se os melhores sentimentos, fluindo, interagindo com a presença dos benfeitores espirituais, que no recinto nos inspiram e envolvem com os seus melhores propósitos de servir ao Cristo, amparando-nos igualmente os propósitos que nos animam, que nos reúnem nesta manhã, em que nos propomos esclarecer e refletir sobre tema tão importante para a sociedade, para cada um de nós, mas também para os espíritos desencarnados aqui presentes, interessados na matéria. Uns por razões diretas, pessoais, outros pelo interesse no serviço em favor da causa do bem. Unidos nesse propósito e com o amparo de Jesus, rendemos graças a Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu amor. Rendemos graças igualmente em favor da vida que nos facultou e com o destino incontornável a que nos encontramos vinculados, que é a ascensão espiritual, para que em tempos mais ou menos próximos entremos nos reinos da luz, em convívio próximo com o Criador, depois de superadas todas as limitações que ainda jazem na nossa alma. É por isso, iluminado esse serviço de aprimoramento moral, que nos traz a esperança, a alegria de viver, de que tudo será superado. Triunfaremos sobre os valores mais primitivos que ainda jazem em nós, como o orgulho e o egoísmo, dando lugar à fraternidade, à solidariedade, ao amor, como preconizou Jesus, exemplificando-nos com a sua vida e nas relações com aqueles que vinham ao seu encontro, procurando-lhe as bênçãos, o amparo. Assim, Senhor, agradecemos a oportunidade da manhã e a presença dos nossos convidados, cuja tarefa é de redobrada importância para todos nós e que acolhemos com alegria e com gratidão. Muito obrigado, Senhor. Vamos proceder a uma breve nota biográfica dos nossos convidados, para que estejamos entrosados com a tarefa que vão desenvolver. Então, as nossas saudações iniciais, reiteramos-las com carinho, com afeto, para todos. Temos o grato prazer de apresentar-lhes os nossos ilustres convidados e palestrantes, Ana Carolina Rodrigues e Igor Bueno, que desenvolverão o tema Uma Jornada Além do Autismo. São oriundos do lindíssimo estado brasileiro do Rio Grande do Sul, mais propriamente da cidade de Canoas, localizada na periferia da capital, Porto Alegre. Ana Carolina Rodrigues e Igor Bueno são pesquisadores, divulgadores e trabalhadores dedicados à inclusão dos portadores do transtorno do espectro autista, tanto sob a perspectiva científica quanto espiritual. Possuem pós-graduação em autismo, atendimento educacional especializado e análise do comportamento aplicada, o que lhes permite uma abordagem técnica e aprofundada sobre o tema.
São jornalistas e comunicadores com vasta experiência na produção e divulgação de conteúdos sobre desenvolvimento humano e inclusão. Têm mais de 10 livros publicados, sendo 4 deles parte do projeto literário Diário Azul, que se tornou uma referência no sul do Brasil, reunindo histórias e reflexões sobre o autismo, que é este livro que aqui está exposto. Tem vindo a realizar palestras, treinamentos e seminários sobre autismo e inclusão em escolas, empresas, igrejas e centros espíritas no Brasil. A relevância do tema é indiscutível e de interesse redobrado para todos os setores da sociedade, incluindo os espíritas e as suas associações. O antetítulo Uma Jornada Além do Autismo revela-se feliz porque nos remete para outras questões que marcham a par do autismo e também elas pertinentes à atualidade, como sejam valores e dignidade que estão na base do progresso humano. Os espíritos superiores têm-nos facilitado informação frequente sobre o processo de transição planetária em curso, do qual fazem parte a humanidade encarnada e desencarnada. Por esta razão, atravessamos momentos ainda mais desafiantes que reclamam vigilância e firmeza de princípios para que não sejamos arrastados por perturbações mentais, espirituais e sociais que se vêm instalando cada vez mais cedo e entre todos os estratos sociais. Falamos do materialismo desenfreado, do bullying, do racismo, da exclusão, da violência, do abandono, o desrespeito pela vida humana, o descompromisso com Deus e com a vida. Os nossos convidados são espíritas e a palestra incidirá sobre o autismo e visão espiritual. Merece a nossa melhor atenção e apreço, porque interessa-nos o aprofundamento de conhecimento intelectual, científico e pedagógico que a exposição nos facultará para enriquecimento pessoal e das atividades das Casas Francisco Xavier. Informamos que no final estará, dizíamos, à venda, mas os prazos ou a gráfica não cumpriu os prazos inicialmente estabelecidos. Contudo, vão ficar registadas as aquisições. O livro custa 15 €. Ali na secretaria, no final, vai estar alguém, neste caso a nossa irmã Ana Carolina, para registar nome e telemóvel, porque depois, quando vierem os livros, eles serão aqui depositados e nós encarregar-nos-emos de os remeter para os adquirentes. Então, informamos que no final estará à venda a 4ª edição do livro Diário Azul, que já tivemos a oportunidade de ler. Encontramos um autêntico e emocionante repositório de testemunhos corajosos, de autistas com relatos pessoais sobre a sua visão, experiências e interação social, de pais, mães, terapeutas e outros corações generosos que dão um sentido missionário às suas vidas em favor de filhos, familiares e outros cidadãos necessitados de apoio solidário e fraternal. Uma obra que transmite ânimo, coragem, lançando luzes de confiança a favor do bem. Para melhor percepção do princípio norteador deste compromisso que os nossos convidados mantêm com o autismo e com a vida, destacamos o facto de Ana Carolina e o Igor terem vivido uma experiência dolorosa e traumática há precisamente um ano, quando a cidade em que vivem se viu afetada pelas inundações ocorridas no Rio Grande do Sul, tragédia cujas imagens a televisão nos revelou e que é do conhecimento de todos, pelo menos do que acompanham as notícias diariamente. Ficaram literalmente sem nada, já que milhares de habitações foram submergidas até aos telhados, o que ocasionou a perda total dos seus bens e haveres. Apesar da dureza da prova, a noção do compromisso com a causa nobre abraçada deu-lhes coragem, resiliência e determinação para continuarem com a tarefa gloriosa, testemunho que muito agradecemos.
Bem-ajam, bem-vindos. Queremos informar que, no âmbito do trabalho de hoje, que se reveste de características especiais, o tempo será um pouco mais longo do que o habitual, porque no final também teremos um período dedicado a perguntas e respostas para esclarecimento de dúvidas que pretendam colocar aos convidados. Por essa razão, também não haverá o habitual programa de passes. Bem-ajam pela presença. Vamos ouvir então os nossos convidados. A palavra é vossa. Está bem? Obrigado. Quero dizer... Deixa eu me posicionar aqui. Quero dizer que é uma alegria imensa estar aqui com todos vocês essa manhã. Tanto a mim quanto a Ana, nosso coração se enche de alegria, se enche de gratidão. E desde que nós viemos cá pela primeira vez, já nos sentimos totalmente abraçados. Em primeiro lugar, pelo nosso amigo Alexandre, Maria, todos, né, que nos acolheram de uma forma muito especial. E isso, para nós, já foi motivo de muita satisfação mesmo, de saber que nós, mesmo tão longe da nossa casa, nos sentimos em casa também aqui. Bom, nós trouxemos uma pauta, trouxemos um tema hoje que talvez pareça um pouco diferente do habitual. Vamos falar de autismo. Mas como o título diz, essa é uma jornada além do autismo. E nós vamos entender ao longo dos próximos minutos o porquê que nós chamamos assim, além do autismo. Sempre que nós vamos falar do autismo, nós estamos indo muito mais longe, porque não estamos falando de um diagnóstico, de uma condição, de um transtorno, nada disso. Nós estamos falando sobre pessoas, sobre vidas. E o nosso objetivo hoje vai ser elucidar mais o tema, fazendo uma relação com o viés da espiritualidade. Então eu espero de coração, assim como foi ontem, que ao final desta fala, que todos nós possamos ter aprendido um pouquinho mais uns com os outros e saiamos daqui renovados. Eu separei um trecho aqui que eu quero ler rapidamente. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que diz: o mandamento maior. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão, para o tentar: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus 22, 34 a 40. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E, para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus.
não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Então, qual é o nosso grande objetivo hoje? Nós vamos aprender, vamos entender que nós temos hoje, nesse momento de transição planetária, muitos irmãos nossos que vivem a realidade do autismo. Nós vamos ver a seguir os números. Vamos entender que realmente são muitos. Até posso perguntar: quem aqui conhece alguma pessoa ou alguma família que vive a realidade do autismo? Levante a mão. Então, como sempre, a resposta é essa: a grande maioria das pessoas conhece. E talvez alguns conheçam e ainda não sabem. Então, como nós falamos agora aqui, entender e acolher essas pessoas também é um ato de caridade. Então nós vamos aprender um pouco mais sobre esse tema e vamos ver maneiras, formas de realmente colocar em prática o amor e a caridade que o nosso mestre nos ensina a praticar. A realidade do autismo, ela, para quem vive na pele, o nosso objetivo hoje é aprendermos como nós podemos servir mais ao nosso próximo. E eu espero que ao final dessa nossa fala tenha feito sentido para todos nós, que nós possamos aprender juntos nessa manhã. Eu quero trazer aqui uma frase que nós gostamos muito, que é uma tradução da Madre Teresa, que diz: eu vejo Jesus em cada ser humano. Eu digo a mim mesma: este é Jesus faminto, devo alimentá-lo. Este é Jesus doente, este é o Jesus preso. Eu o sirvo porque eu amo. Então, talvez nós pudéssemos já terminar aqui mesmo a nossa fala. Porque o principal objetivo é que nós tenhamos um pouquinho mais dessa mentalidade. De muitas vezes não procurar a Deus olhando para cima, mas olhando para o lado. Porque é ao nosso lado que Ele está. É do nosso lado que está as oportunidades da gente servir, de exercitar a caridade, a solidariedade, o amor. E nós vamos ver que dentro do universo do autismo nós temos muitas oportunidades de servir. E é isso que nós pretendemos abordar nesta manhã. Eu peço a paciência caso nós avancemos um pouco o tempo, mas quero dizer que nós estamos aqui para servir da forma que for possível. Então, mesmo depois, caso alguém queira fazer perguntas, porque nós vamos falar durante um tempo limitado sobre um tema que é muito amplo, vocês podem se sentir à vontade de nos perguntar tanto aqui quanto depois através dos nossos contatos. Nós vamos estar totalmente à disposição para responder tudo que nós pudermos, de alguma forma nós pudermos ajudar. Podem contar conosco, tá bom? Então, por que nós estamos aqui falando sobre autismo? Nós temos um número, e esse número é de 2025, saiu há 20 dias atrás, número atualizado, que mostra a prevalência do autismo. E essa prevalência diz que hoje, a cada 31 pessoas, uma está dentro do espectro do autismo. Não sei se alguém aqui conhecia esse número ou tinha ideia desse número. Mas o que nós podemos observar aqui? São muitas pessoas. Muitas pessoas. E por isso, hoje o tema do autismo já não é
apenas mais um assunto, apenas mais um tema. Não. Nós estamos vivendo um momento do planeta onde esta pauta está muito presente. E com certeza nós vamos encontrar com pessoas que vivem essa realidade em todos os ambientes. Quem aqui tem na família um caso de autismo? Alguém tem? Ok. Ou seja, nós sempre vamos encontrar. Então, é sim um ato de caridade, primeiro nós conhecermos mais sobre o assunto e depois podermos servir da melhor maneira. Esse número nos mostra uma realidade que há pouco tempo atrás era diferente. Porque há 15, 20 anos quase não se falava sobre autismo. E aí muitas dessas pessoas sofriam mais ainda, porque ficavam isoladas da sociedade muitas vezes. Eram consideradas pessoas que não mereciam fazer parte. Não poderiam estar na escola muitas vezes. Esse número, há uns 15 anos, era 1 a cada 120, 130. Tem aumentado o diagnóstico cada vez mais, por vários motivos. E nós também vamos abordar o viés da espiritualidade em relação a isso. Mas o que nos importa hoje? Que nós vamos ter pessoas com autismo lá no nosso trabalho, lá na escola, na universidade, aqui, lá na nossa vizinhança, na nossa rua. E a nossa escolha precisa ser de acolher essas pessoas e não julgá-las. Muitas vezes nós temos preparado a ferramenta do julgamento. De se deparar com uma situação e internamente, mesmo que eu não fale nada, já disparar ali um julgamento. E dentro do autismo, para essas famílias, isso é algo muito pesado. É algo que fere demais. Nós não queremos praticar violência contra essas pessoas, contra essas famílias. Muito pelo contrário. Então que nós possamos aprender um pouco mais hoje, colocar em prática a real caridade. Quer continuar? Pode falar. Bom, então antes de passar para a Ana, vou trazer a definição do autismo, já para irmos à parte prática do autismo. Então, o que é o autismo? O autismo, que é conhecido no Brasil como transtorno do espectro do autismo, com a sigla TEA, e aqui em Portugal como perturbação do espectro do autismo, com a sigla PEA, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele é uma condição neurológica, não é uma doença que a gente contrai, que a gente pega, ou que a gente cura, não é uma doença, é uma condição do neurodesenvolvimento. E esse transtorno, ele afeta principalmente 3 aspectos: a comunicação, a interação social e o comportamento. Então nós temos que lembrar basicamente disso quando se fala em autismo. Principalmente desses 3 aspectos: a interação social, a comunicação e o comportamento. Dentro do autismo, esses 3 itens terão prejuízos. Haverá déficits nesses aspectos. Em outras palavras, haverá ali algum tipo de sofrimento nessas áreas para as pessoas que estão dentro do espectro do autismo. Então, toda vez que nós olharmos para a pauta do autismo, nós temos que entender que autismo não é apenas uma forma diferente de ser, muito menos uma bobagem. Não.
O autismo, ele traz déficits. Ele traz, naquelas áreas, algum prejuízo. Por isso que nós temos que levar muito a sério isso. A pessoa com autismo, mesmo que ela não deixe transparecer, ela enfrenta muitos desafios. Nós vamos falar dos níveis de autismo, que são muitos, mas toda vez que nós soubermos que alguém vive o autismo, nós temos que entender que essa pessoa está lutando diversas lutas. Aquele número de 1 para 31 corresponde a este grupo de pessoas. E muitas vezes pessoas que estão ao nosso lado e que nem elas sabem do diagnóstico delas próprias. Muitas vezes vamos encontrar famílias que vai haver nessa família crianças que estão no espectro do autismo, mas que a família também não sabe, ou que a família nega, se recusa a aceitar, muitas vezes pelo julgamento da sociedade. Então vejam que o julgar, como é violento, porque ele impede as pessoas de evoluírem, de se desenvolverem. Então que nós possamos abandonar a prática do julgamento. Por que nós falamos espectro do autismo? Vocês viram ali nas abreviações, né? Transtorno do espectro do autismo. Vamos imaginar aqui um leque, uma grande parede, por exemplo. E aqui nessa parede nós temos várias cores diferentes, vários formatos. Isso é um espectro. Porque no autismo, cada indivíduo será diferente. Como todos nós aqui. Então, não haverá nenhum autista igual ao outro. Quando nós olhamos, por exemplo, lá na televisão, nos filmes, aquele personagem que é considerado autista, não quer dizer que todas as pessoas com autismo serão exatamente daquela forma. Por isso é um espectro. Muitas vezes a gente olha para o autismo quando são os casos mais severos, os casos mais profundos de autismo. Mas muitas vezes há casos em que nós não vamos nem identificar, se a pessoa não nos contar, mas ela está dentro do espectro. Por isso que nós chamamos dessa maneira. Bom dia. Bom dia. Nós trouxemos aqui também a classificação do autismo, que é hoje classificado como níveis de suporte. Que antigamente eu digo há uns 2 anos atrás, agora, era leve, moderado e severo, somente isso. Mas foi ampliado para nível 1, 2 e nível 3 de suporte. Por que mudou? Porque quando a gente falava assim, ele é autista, leve, o que vem na nossa cabeça a primeira coisa? É leve. Não causa nenhum problema. Por isso que foram mudadas algumas classificações. O nível 1 de suporte, às vezes é quase imperceptível. E se a pessoa não disser que ela está no espectro, a gente não vai perceber se não conviver com essa pessoa. É quando essa pessoa ela precisa de um pouquinho de suporte. O que é isso? Ela não vai precisar de auxílio para se alimentar sozinha. Ela vai precisar de auxílio para fazer alguma viagem. Às vezes para fazer as suas necessidades. Não vai precisar de um acompanhamento de vida diário, com muita frequência. Nível 2, essa pessoa já vai precisar de uma atenção um pouco mais substancial. E o nível 3, geralmente vai precisar de muito ou total suporte. Às vezes para se alimentar, para quase tudo na sua vida, dependendo do nível que essa pessoa estiver. A pessoa com autismo pode variar dentro desses níveis,
Então ela pode ir do nível 1 para o nível 2, do nível 2 para o nível 3, ou o contrário. Como que isso acontece? Através das intervenções dos profissionais que vão atender essa pessoa. O autismo não é algo exclusivo de crianças, é algo para a vida inteira. Não é algo que ela vai desenvolver, agora eu sou autista. Não. Ela vai nascer com o espectro do autismo. Pode ser que demore para chegar ao diagnóstico, mas ela vai viver a vida inteira com o autismo. Não existe um medicamento que nós vamos dar ali para ela e ela vai sair curada do autismo. Mas medicamentos para ajudarem em alguma condição que ela tenha. Por exemplo, insônia, ansiedade. Algo que possa vir junto com o autismo, além do autismo. Nós temos pessoas somente com o transtorno do espectro e temos pessoas com autismo e TDAH aqui, né? Autismo e dislexia e transtorno obsessivo, compulsivo. Então, às vezes, o autismo não vem sozinho, ele pode vir com outras comorbidades. Por isso que cada pessoa com autismo é diferente. Quando vocês conhecem uma pessoa com autismo, vocês conhecem apenas essa pessoa com autismo. Todas elas serão diferentes. E é aí que está o segredo para a gente compreender esse universo, esse espectro tão grande de pessoas. Nós trouxemos aqui uma palavra que é muito importante, antes de entrarmos nas características do autismo, que é capacitismo. Acredito que aqui em Portugal também podemos utilizá-la. Mas o significado dela é quando eu olho para uma pessoa com deficiência e determino se ela pode ou não fazer, ser ou ter algo por causa da condição que ela tem. Por causa da sua deficiência ou por outras várias motivações. Por ser mulher, por ser homem, por ter mais idade, ter menos idade. Capacitar, determinar que ela pode ou não fazer algo. No autismo, pela pessoa ter essa condição, não necessariamente ela vai ter uma deficiência intelectual. Nem todos têm uma deficiência intelectual. Se formos pesquisar lá nos diagnósticos, critérios diagnósticos, nível 1 geralmente não tem a deficiência intelectual. Às vezes pode ter a presença ou não da fala. Então é muito variado. E às vezes a gente esquece muito o nível 1. Às vezes a gente não se preocupa com essas pessoas. E eu posso dizer, ao longo de 7 anos que nós temos estudado esse assunto, nível 1 geralmente é o que mais precisa do nosso amor, nosso carinho. E que por parecer leve, entre aspas, pode ser que essa pessoa não esteja sentindo dor interna na sua vida. E que aquilo ali pode ser até uma frescura, uma bobagem, mas não é. Alguns números dizem que a maioria das pessoas no nível 1 cometem suicídio. Por não serem compreendidas. Por acharem que tem algo de errado com elas. Ou tentam cometer suicídio também. Porque às vezes a gente se preocupa só com aquilo que é mais visível. A depressão, a ansiedade são silenciosos, são perigosos. E como nós dissemos ontem para os trabalhadores da casa, que nós fizemos também um treinamento aqui, está no detalhe. O detalhe é que vai fazer a diferença na vida dessa pessoa, na vida da família também. Pode passar. Algumas características do TEA. Dificuldade de comunicação e socialização. Pode ser uma pessoa verbal ou não verbal, vai depender.
porque cada autista é diferente. Lembram lá da tríade do início, né? Comunicação, comportamento e socialização. Para estar no espectro do autismo, tem que ter obrigatoriamente essas 3 áreas da vida com alguma dificuldade, algum prejuízo. Senão, não é autismo. Ou outra condição. Essa pessoa pode ter muita dificuldade de chegar assim: ah, Igor, eu preciso de tal coisa, me ajuda. Talvez ela possa ter essa dificuldade. Já tem autistas que são palestrantes, conseguem se comunicar muito bem. Tem outros que são muito fechados, não conseguem. Sentem muita dificuldade interna de comunicarem. Alguns deles têm hipersensibilidades. O que é isso? É quando eu sinto mais do que o comum, do que todo mundo sente. Por exemplo, hipersensibilidade à luz. Luzes muito fortes pode doer de sentir. Som muito alto, muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Que mais? Hipersensibilidade olfativa, aos cheiros, ao toque físico. Alguém quer me ajudar com algumas hipersensibilidades? Nível de alimentação. Alimentação também. Paladar, texturas. Só dizer, porque a minha mulher é autista e tem 3 filhos autistas. E ela consegue ouvir a roupa, ela consegue ouvir, por exemplo, eu faço assim, ela consegue ouvir mexer a roupa, que é uma coisa que eu não consigo, e sou músico. Pronto, e já vivo com ela há 7 anos e tenho uma experiência grande sobre isso. Hipersensibilidade às roupas também. Sim, alguns não conseguem sentir alguns determinados tecidos, que isso pode ser incômodo. E tudo isso não é uma frescura. Pode parecer, mas não é. Existe uma coisa chamada rigidez cognitiva, que é quando a pessoa com autismo ou outra condição que tem essa rigidez cognitiva, ela não consegue aprender novas coisas, não consegue se acostumar com novas coisas. E isso é uma condição. Não é algo que a pessoa está ali fazendo porque quer. Quem quer isso, né? Quem quer ter sensibilidade à luz? Quem quer se sentir mal com o cheiro que vem até o seu nariz? Que pode ser comum a todos. Então não é algo que a pessoa está ali querendo fazer. É realmente algo que está lá em alguma região do cérebro que ela não consegue analisar e compreender. Nós temos aqui um vídeo, pode passar, que vai mostrar mais ou menos como que uma pessoa com autismo sente com vários estímulos. Pode passar. Qual? É o cabo, acho. I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Nós gostamos muito desse vídeo,
porque ele tenta nos mostrar, tenta nos trazer esse exercício de empatia, para ver como que ele sente. Ali, o que vocês podem ter percebido? O que foi pior? Não, mas o que foi pior do que aquela crise que ele teve? O julgamento, os olhares das pessoas. Tanto que ele explica, eu não sou desobediente. É. Eu sou autista, não é? Já agora, neste tema, é assim, o André tem 12 anos e ele é severo. E então, quando eu estou no autocarro e quando eu começo a sentir a crise, agora já conheço, não é? Saio. A primeira coisa que eu saio. Não vale a pena ficar no autocarro porque as pessoas começam a dizer disparados e não vale a pena estar a argumentar que aquilo é uma birrinha, enfim. Percebe? E como ele, a única coisa que ele faz, ele morde o dedo e bate com muita força na cabeça. Pronto, eu já sei isso, assim como, por exemplo, quando ele se deita no chão, é a questão do choque térmico, porque o corpo dele está a arder, sente o arder do corpo, e então ele quer estar no chão para sentir o contraste, não é? E são coisas que eu já fui aprendendo ao longo destes 7 anos, porque a minha mulher é que é especialista no caso, e só para explicar que na verdade é isso, quer dizer, o melhor que nós temos a fazer é pegarmos na pessoa e tentarmos desviar a atenção para o outro lado, não é? E isso eu faço é sair do autocarro, na verdade. Assim como se o autocarro mudar de trajeto, ele conhece as paragens todas, não é? E de repente o autocarro no trajeto é complicado. E começa logo, eu uma vez fui a Serralves e o autocarro ia para ali. Fui para Serralves e comecei a ver, já começa a sentir que não começa a mexer e tal. E também conta muita gente. Também só se o tudo estiver cheio, eu não entro com ele. Porque sei que isso vai afetá-lo porque é muita gente. E essa sensação, eu conheci já esse vídeo, que é aquela sensação que nós não conseguimos ouvir, que eu estava a dizer há pouco, e que eles ouvem. Ou seja, todas estas coisinhas na moeda aqui, não sei que para nós não é insignificante, mas no caso deles, aquilo é amplificado não sei quanto tempo, não é? Sim, preciso lhe corrigir só em uma coisa. Nem todos. Então Sim, não sim. são eles, Sim. alguns. Sim, sim. Porque nem todos vão ter essa mesma percepção. Sim, sim, sim. Alguns sim, outros não. Então ali no caso, ele estava tendo uma crise sensorial. Muitos estímulos. Ele tentou se controlar. Fez ali a contagem de 1 a 10. Tentou, mas não conseguiu. Então aquilo ali não foi um surto de birra, um surto de não ter sido educado, como a Maria trouxe, né? E o pior ali foram os olhares. Aquela mãe estava precisando de ajuda. Ele estava pedindo ajuda. Como o nosso irmão, qual o seu nome, desculpa? Antônio Como o Antônio disse, naquela situação, alguém poderia sim ter vindo e perguntado: eu posso te ajudar? Tá tudo bem? Viram como tá no detalhe? Tá tudo bem, mãezinha? Vocês precisam ir para um lugar mais silencioso? Tá no detalhe. Vamos mostrar um vídeo no shopping. Lá em Canoas, nós fizemos um projeto muito legal, que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Porque a partir dele a gente pode ter várias ideias, que a gente pode daqui a pouco aplicar por aqui, e são aplicadas também em Portugal. Mas lá na nossa cidade, nós desenvolvemos um projeto, que era uma sala sensorial. A sala de aconchego, o nome dela. Que foi a primeira sala em shopping centers do nosso estado. Em 2024. Então a gente ainda estamos a aprender muitas e muitas coisas ainda sobre o autismo. Mas essa sala tem por objetivo ajudar mães como aquela do vídeo. Ajudar famílias, ajudar pessoas com autismo, adultas ou crianças, a se regularem. E esse ainda deveria ser um projeto que poderia acontecer em todos os locais, se possível. Porque ajudam, auxiliam demais. Algumas mães entravam em contato conosco e disseram assim: eu pedi a Deus um local para poder ficar com meu filho. Porque eu entro no shopping, eu consigo ficar 10 minutos só. E ele entra em crise, ele não consegue estar naquele local. E a sala já me traz um conforto. Porque ali eu posso ficar com ele. Ali ele sabe que ele vai ser aceito.
E aqui nesse shopping, vendo esse exemplo, eu sei que eu sou aceita. As pessoas não vão me olhar com julgamento. Porque o que mais dói numa mãe ou num pai é o julgamento. É isso que faz muitos deles terem medo de buscar o diagnóstico, de aceitarem que existe ali o autismo. O autismo não vai fugir, está presente. Precisa ser encarado. Até porque, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor para a vida, para a qualidade de vida dessa pessoa. Porque ela vai se autoconhecer. É um direito que nós temos de nos autoconhecermos e trabalharmos as nossas dificuldades, melhorarmos ela. Muitas pessoas com autismo, adultas, recebem diagnóstico aos 60 anos, 65, 40, e elas olham assim e percebem que a vida inteira não era elas o problema. Não tinha algo de errado com elas. Era ali uma condição que não foi tratada. Vou passar para vocês verem o vídeo. Bem-vindos à sala do Aconchego no Canoa Shopping, projeto que a Causa Nobre teve a alegria de colaborar na sua concepção e criação. Vem conhecer! A Sala do Aconchego é uma iniciativa pioneira em shoppings no Rio Grande do Sul e tem como propósito ser um espaço sensorial destinado a acolher pessoas com autismo e suas famílias. O espaço de descompressão traz uma sensação de relaxamento, nos fazendo viajar pelo mundo da lua, literalmente. Conseguimos criar esse sonho para a comunidade, trazendo o amor como propósito principal para acolher a todos que necessitarem de um momento especial. Este é um dos exemplos dos projetos da Causa Nobre em ação, impactando para um futuro verdadeiramente inclusivo. E aí, vamos caminhar juntos nessa jornada? Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, tú dices que la hipersensibilidad a, por ejemplo, los ruidos, ¿no? Otro tipo... Tiene que ser... Así entiendes. Tiene que ser autista. Uma questão muito interessante. Todas essas características aqui, eu posso me identificar com muitas delas. Por exemplo, eu tenho muita hipersensibilidade a muitos barulhos acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho que me afastar, ficar num lugar mais tranquilo para me controlar. Muitos podem se identificar aqui. Mas quer dizer que nós somos autistas? Não. Por eso quería que lo aclararas. Pode ser que sim. Mas daí vocês precisam buscar um profissional, especialista de preferência em autismo, para ver se realmente. Porque nós precisamos ter muito cuidado com o diagnóstico errado. Que acontecem também. Nós podemos nos identificar, mas não quer dizer que nós somos autistas. Temos níveis diferentes, mas não quer dizer que nós somos todos autistas. Aqui é a seletividade alimentar, que é quando a pessoa não consegue ingerir determinados alimentos. Precisa ser trabalhado também. Hiperfoco, que é interesse restrito e intenso em qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa. Tem uma menina lá que ela tem hiperfoco no Mickey. No Mickey Mouse. Ela espera alguém falar sobre o Mickey para que ela possa interagir. Então pode ser qualquer coisa e esses hiperfocos podem variar, podem trocar ao longo da vida. Nós temos uma outra característica aqui que não está aqui, perdão, que são as altas habilidades e superdotação. Inteligência extrema. Isso não é algo do autismo. Então, nem todas as pessoas com autismo vão ter a dotação, a superinteligência. Nem todos. Muitos, porém nem todos. Que nós precisamos tomar muito cuidado. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes algumas famílias chegam para nós e dizem assim: meu filho recebeu o diagnóstico agora. Qual a super habilidade que ele vai ter?
Não necessariamente. Então, a gente precisa ter muito cuidado, principalmente com as famílias, quando nós vamos falar sobre isso. Dificuldade de compreender expressões faciais ou emoções. Muitos têm essa dificuldade. Às vezes eu posso fazer uma cara aqui de brava, de estou irritada, e ele achar que é com ele aquilo. E às vezes não é. Ele não vai entender muito bem essa troca de expressões. Às vezes até com palavras que eu utilizo no dia a dia. Ele pode entender de forma literal, muitas vezes. Por isso que nós precisamos prestar atenção na nossa comunicação com essas pessoas. Ou perguntar, você compreendeu realmente o que eu quis dizer? Para que isso não traga alguma dúvida que ela tenha. Presença de deficiência intelectual ou não. Já falamos antes, alguns têm deficiência intelectual. Então, às vezes a gente percebe que a pessoa tem alguma deficiência intelectual. Outras não. Outras, como a gente disse lá no capacitismo, não vamos ser capacitistas com essas pessoas. Temos uma história de uma senhora, rapidamente, não perdemos tempo, que ela era uma coordenadora de equipe numa grande empresa, grande mesmo. E numa palestra ela esperou todos irem embora, tinha umas 300 pessoas, ela esperou todos irem embora. Nos chamou de canto e disse assim: Igorana, eu tenho que contar para vocês. Eu sou autista nível 1, mas aqui nenhum dos meus colegas sabe. Porque se eu contar, eles vão dizer que eu não sou capaz de ser uma coordenadora de equipe, sendo que eu já sou. E ela era uma senhora já, super capaz, super responsável. E ela tinha medo de contar. Imagina acordar todos os dias com esse fardo. Ela levantava 1, 2 horas da manhã todos os dias para se preparar para o dia que estava a vir. Imagina isso todos os dias. Esse fardo de ter que se preocupar com o que os outros vão pensar sobre mim, por eu ser assim. Existem famílias que estão por aqui. Falta apenas uma gota para aquilo extravase, para que muitas delas, às vezes, venham a desistir da própria vida. E nós sabemos, como espíritas, que não é a solução. Vai continuar. A dor vai continuar. Mas cabe a nós, cada um de nós aqui, tem esse poder nas mãos. De, às vezes, ser a última barreira que vai fazer com que ela mude de ideia. Às vezes no autocarro, às vezes no supermercado, no shopping. Está no detalhe. Às vezes apenas no olhar de compreensão. Nós seremos a última barreira para que ela não venha desistir. Como isso é poderoso, né, pessoal? E a gente precisa lembrar isso todos os dias, a cada segundo. Aqui, porque eu tô com o meu ciático um pouquinho dolorido, então não reparem, tá? Então senta e levanta, senta e levanta. Uma outra característica, antes de nós passarmos para o próximo slide, que até o seu Antônio comentou, que quando o autocarro pegou ali um outro trajeto, já houve ali um certo incômodo, aquilo afetou. Eu conheço as situações todas, não é? E ele não fala, ele é não verbal. Mas eu já sei que quando se muda da questão da rotina. Se eles saem da rotina é uma complicação. Não é? Exatamente, essa é uma outra característica que não está aqui, mas nós temos que falar, que é a necessidade de rotina. Rotina, completamente. Então, para o autista, a rotina muitas vezes será fundamental. Uma rotina muito bem estabelecida, tanto no nível infantil quanto na fase adulta. Então, no nível infantil, nas escolas, as atividades muito bem planeadas, muito bem comunicadas para aquela criança. Na fase adulta, muitas vezes no próprio trabalho, lá na empresa, no trabalho, ter uma rotina muito bem estabelecida. E quando há essa quebra de rotina,
quando vai haver uma quebra de rotina, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar o máximo possível de previsibilidade. Ou seja, olha, amanhã vai acontecer tal coisa. E aí nós vamos fazer dessa forma. Ou seja, eu coloco ali uma previsibilidade, já tentando amenizar o impacto da quebra da rotina. Então, essa característica também é muito importante, porque pode evitar diversos transtornos para aquela pessoa. A gente ter essa noção de como é importante a gestão da rotina. Nós trouxemos aqui algo para compartilhar com vocês. Até que o seu Alexandre comentou brevemente. Na nossa cidade, lá de Canoas, em maio de 2024, aconteceu uma das maiores tragédias climáticas da história do Brasil, que foram as cheias, as enchentes, no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é quase do tamanho de Portugal, para vocês terem ideia do que foi. O estado inteiro com enchentes, coisa que nunca tinha acontecido. Inteiro. Todo mundo foi afetado de alguma forma, direta ou indiretamente. E eu e o Igor e a nossa família, meus pais, os pais deles, nós perdemos tudo na nossa casa. Tudo. A água foi quase até o telhado e ficou por um mês, parada. Tudo apodreceu e foi jogado fora. E por que nós estamos falando de cheias numa palestra sobre autismo? Vocês podem se perguntar. Porque antes da tragédia, o Igor e eu, nós ficávamos pedindo a Deus mais oportunidades de servir. Humildemente falando assim, não, queremos mais oportunidades de estar presente com as pessoas. E na nossa cabeça, o que eram essas oportunidades? Vender livros, fazer mais palestras, viajar mais. Na nossa cabeça, nossa mente material era isso. Veio a enchente. E nós não tínhamos mais livros. 1000 livros recém-impressos, perdidos. Não tínhamos mais casa. Não tínhamos roupa, comida, água. Não tínhamos mais palestras. Não tínhamos mais viagens, porque o aeroporto também foi afetado. E como que Deus respondeu o nosso pedido? Nós tivemos a oportunidade de ajudar na montagem de um abrigo específico para pessoas, para famílias atípicas. Não somente autismo, mas qualquer condição. Porque elas estavam espalhadas em vários outros abrigos, deitando no chão, com pessoas estranhas. E como o Igor disse, a rotina é muito importante. Tudo isso foi perdido. Muitas delas estavam sofrendo abusos nesses abrigos. E a gente foi de abrigo em abrigo buscando essas pessoas, chamando elas para virem para o nosso. Cada uma ia ter seu quartinho, sua cama, suas coisinhas. Com muito trabalho. A gente trouxe todas as doações para lá. E ali, Deus nos respondeu. Está aqui a oportunidade de servir. Então, quando não tinha nada, não tinha papel higiênico, não tinha nada, gente. O que prevaleceu? O amor. Foi o que se sobressaiu. Muito evidente. Algo que eu nunca imaginei ver na minha vida, nessa vida. As pessoas se ajudando. As pessoas mobilizando tudo que elas tinham, tempo, roupas, comida, do mundo inteiro, até daqui de Portugal. E isso me deu uma esperança, que às vezes pode parecer que a gente não está numa transição, mas nós estamos sim. É lento? É, mas a gente está.
que sobressaiu? Sem recurso, nada. O amor e o acolhimento. Manhãs, tardes, noites e madrugadas. Manhãs, tardes, noites e madrugadas. Por um mês, nós estávamos com aquelas pessoas. E eu gostaria de dividir com vocês um presente. Um tesouro que eu guardo no meu coração. É um tesouro que eu divido com vocês. Que é um menino do abrigo, o Murilo. Essa criança, ela era não verbal, não se comunicava. Grande dificuldade de falar, trazer palavras. Ela tinha seletividade alimentar severa. E eu e o Igor, voltando de uma das limpezas, que foram várias limpezas da nossa casa, a gente estava assim, perturbado. Tão difícil que foi jogar fora fotos antigas que a gente tinha, recordações, tudo fora. Voltamos para o abrigo. E a gente tinha que jantar, né? Vamos comer. E esse menino estava lá. A gente convidou ele, vem jantar com a gente. Os pais estavam em volta, né? Óbvio. Ele tinha 4 anos. E ele foi. E ele não fazia o movimento com a colher para comer sozinho. Não conseguia fazer. E o que a gente fez ali? No detalhe. Eu dei a colherzinha na mão dele, e eu peguei a minha. Eu dei comida na boca dele, e ele deu comida na minha boca. E ele estava assim, participando com 2 adultos, estou jantando, fui convidado. Vou mostrar para vocês esse vídeo. Obrigada! Sua vez, ó. Sua vez. Muito gostoso. É. Ó, sua vez, Murilo, ó. Ó, Murilo, que delícia. Da Tatiana. Vai falar a vez do Murilo, ó. Pesquisando o canal. É a vez. Opa. Não é aquela cena digital, muito bom. Ele tinha seletividade de comida. Naquela interação. Naquele convite que fez a diferença. Conseguiu pegar a colher, conseguiu interagir. Vocês lembram que eu comentei com vocês que ele era não verbal? Suco! Ele gostou? Suco! Suco! Quando tu quiser pra mamãe, quando tu quiser tomar, tu pede o quê? Suco! Fala. Suco! Suco! Aí quando tu quiser o teu suco de laranja, tu chama assim, mamãe. Suco! Suco! É, isso aí mesmo, parabéns! Suco! Suco de laranja. Ó, comidinha. O que aconteceu ali, pessoal? Aconteceu, nós trouxemos ontem também. Um vínculo. Aconteceu um detalhezinho. Porque sem vínculo não existe educação, não existe desenvolvimento. Sem tudo isso não há esperança. Sem vínculo, a criança, o adulto não vai aprender, não vai nos compreender. É a mesma coisa quando nós nos tornamos espíritas.
houve um vínculo. A gente, opa, isso faz sentido. Acredito que todo mundo foi assim, né? Peraí, tem coisa aqui que faz sentido. Houve uma conexão. No autismo também há necessidade de haver vínculos para que eles consigam se desenvolver. E por que é tão importante a gente saber sobre o autismo? Que nós vivemos hoje uma pandemia, mas não é de Covid não. É uma pandemia de bolhas. Perdão, vuelve a repetir. Bolhas. Boya. Bolhas. Cada uma vive na sua. Ah, claro. La convivencia es cada uno independiente. Cada um vive na sua própria bolha. E a gente precisa estourar essas bolhas. E olhar para o lado. Que para ver a face de Cristo, não há necessidade de muita coisa. É só olhar para o lado. Faça esse exercício. Olhe para o lado. Para a pessoa que está do seu lado, por favor. Vocês estão a ver a face de Cristo ao lado de vocês. E não é na nossa bolha que nós vamos ter essa conexão com Cristo. Que nós vamos chegar no nível dele. Junto a dele. É estourando as nossas bolhas. Nos preocupando com quem está ao lado. Com as dores que essa pessoa carrega. É difícil. Por isso que a gente está aqui. Num mundo que é uma escola gigantesca. Mais difícil. Uma das mais difíceis. Então, parabéns por estarem aqui com coragem. De enfrentar tudo que a gente enfrenta. Mas tudo vai fazer sentido. Eu prometo. Podem me cobrar depois. Tudo vai fazer sentido. E aqui eu trouxe uma passagem que eu acho muito legal a gente estudar, que é uma das que eu mais tento compreender e pode servir para muitas questões, não somente autismo. Que é a questão número 132 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o objetivo da encarnação. A pergunta é: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançar essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la é que, em cada mundo, ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. O que nós percebemos aqui nesse texto? Fala sobre missão, fala sobre expiação. E aí as pessoas podem nos perguntar, fazer uma pergunta, que geralmente nos fazem muito. E é muito curiosa. Grande pergunta. O autismo tem relação com outras vidas? Possivelmente sim. Eu pergunto para vocês de volta. O que não tem relação com outras vidas? Todo tiene. Tudo tem relação com outras vidas. Tudo, literalmente tudo. E por que essa pergunta, a gente fica a pensar tanto nela? Porque depende. Não necessariamente a pessoa com autismo cometeu algo de errado na sua outra vida para vir com autismo. É aí que a gente precisa cuidar. A gente já ouviu falar que a pessoa que comete suicídio vai vir com autismo. Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Nós precisamos ter muito, muito, muito cuidado com determinações. É quase um capacitismo, digamos assim, né? Porque nem sempre. Nós não sabemos o que o outro precisa passar para se adiantar. E isso importa?
Importa saber se o que a pessoa fez de errado ou não em outra vida? Nós já estamos aqui com um véu de esquecimento por um motivo. Porque a gente ainda não sabe amar a outra pessoa de uma forma integral, mesmo com os erros. Nós não sabemos, não tem como a gente dizer, não, eu amo a pessoa que foi tal coisa, que cometeu um assassinato em outra vida, eu amo. A gente não pode ser hipócrita e dizer que sim. Nós não conseguimos ainda. Estamos indo em direção, mas ainda não. Então Deus, com a sua incrível misericórdia, fantástica misericórdia, nos deu essa nova chance de estarmos aqui para expiar o que nós cometemos em outras vidas. Tenta de novo. Vamos, tu consegue. Tenta de novo. Isso é uma das coisas mais lindas que o Espiritismo aborda. Provas ou expiações. O espírito pode reencarnar com limitações, como aprendizado ou reparação. O autista pode estar aqui com uma prova ou uma expiação? Pode. Pode ser que sim, pode ser que não. Uma missão espiritual. Alguns vêm com o autismo para desenvolver o amor e o despertar espiritual ao seu redor. Ao meu ver, Ana, percepção Ana, eu vejo que as pessoas com autismo estão aqui para nos ensinar. E ensinar uma nova linguagem do amor. Coisas que nós não conseguimos ainda. Compreender uma pessoa que pode ser que ela não nos compreenda, ela não consiga. E a gente cria uma nova linguagem para nos comunicarmos com ela. Para mim, todas as pessoas com autismo ou deficiência trazem essa missão para nós. Para nós aprendermos a amar de formas diferentes. Não somente aquele que é igual a nós, mas o diferente. Preparação para o futuro. Espíritos que reencarnam com autismo, segundo a visão espírita, podem ser almas que estão preparando a sociedade para novas formas de entendimento e convivência. Foi isso que eu abordei agora. Tinha uma história, rápido, adoro contar história, do Chico, muito antiga, Chico Xavier, isso. Onde ele estava com vários amigos assim, e chegou uma pessoa, um morador de rua, queria abraçar, beijou, ai Chico, pô, e os amigos dele, não, tá sujo, não encosta. O Chico olhou para eles assim, mal vocês sabem quem é essa pessoa. Que essa aqui é a última encarnação dele aqui na Terra. E faltava essa aprovação para ele passar adiante. Então, às vezes, pode ser que o nosso coleguinha ao lado possa estar numa situação de rua. Ele não é um ser menor que nós, por estar nessa condição. Isso não é amor, julgar uma pessoa assim. Porque a gente não sabe se a próxima vez que a gente voltar, a gente não venha com essa mesma aprovação. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Depende. Até eu vou estudar mais sobre autismo e outras questões, tipo, por exemplo, a obsessão, mas eu não vou entrar nessa questão hoje, porque eu preciso estudar. Que diz que... Então, até um branco, viu que eu disse que eu tenho que estudar, que eu não posso falar sobre isso aí. Sim, em alguns casos, pode ser que a pessoa esteja obsediada em um momento de crise. Mas nem tudo será obsessão. Pode ser mesmo que ela só esteja com uma crise sensorial muito grande. Mas vai ter casos em que ela vai precisar de um tratamento espiritual. E que talvez ela precise saber o que aconteceu em outra vida. Mas isso fica a critério dos especialistas. Fica a critério dos médicos, não nosso. Para nós não interessa. Porque isso é fofoca. Fofoca espiritual, digamos assim. E isso não é amor. Isso é alimentar a nossa curiosidade. E isso não vai fazer diferença nenhuma, nem para nós e nem para a pessoa. Só vai prejudicar.
Então pode ser que sim, pode ser que não. Levantei de novo. Qual é o papel da família? E nesse caso, quem é essa família? Nós podemos pensar que a família é o pai, a mãe, a criança, talvez ali alguns parentes em volta. É a família. Não. A comunidade. A família somos todos. E o que vem acontecendo nos últimos tempos, com essa grande prevalência de pessoas com autismo, por exemplo, é um grande chamado, é um grande convite para que nós pensemos como família. A Ana falou sobre bolhas, né? Que nós vivemos numa bolha. E muitas vezes não estamos preparados para olhar para o lado. Para pessoas que na nossa mente, isso não tem nada a ver comigo. Mas o que acontece hoje, nesse momento de transição planetária, e especificamente falando sobre autismo, é um grande chamado, é um grande convite para que nós pensemos como família. Há poucos dias atrás, nós vivemos aqui em Portugal, nós já estávamos aqui, todos viveram junto conosco, com certeza, o apagão, não é? O famoso apagão. E pronto, né? Faltou energia e tudo mais, e aí qual foi uma das coisas que mais aconteceu, que chamou atenção, que depois mostrou na televisão, à noite e tal? O desespero das pessoas para ir no mercado, comprar papel higiênico e tal coisa, outras coisas, né? E a gente viu que alguns mercados já estavam vazios. E as pessoas com 2, 3 carrinhos, não, eu preciso garantir o meu aqui. Quando a gente foi no mercado, estava até fechado já, não deu nem tempo, assim, foi rápido, né? A gente ficou esperando a luz voltar, né? Mas, o que nos mostra esse sinal? E muitas vezes nós estamos lá com uma programaçãozinha interna, que a gente nem vê às vezes, que olha, qualquer sinal de alerta garante o teu. E esse é o nosso grande desafio nessa vida. Inclusive no outro dia o pessoal queria devolver. E muitos queriam passar na fila, na frente, né? Achei até engraçado. Mas isso não é uma crítica a uma pessoa ou a um grupo. É um exemplo, é uma ilustração de que nós temos aqui, como a Ana mostrou ali, nós temos algumas provas. Todos nós. E não é quem vive o autismo apenas, como se fosse eles e nós, não. Porque todos nós aqui, se nós estamos aqui, é porque estamos vivendo essa jornada. Então, uma das provas pode ser que seja essa, aprendermos a olhar e pensar como família. Esse é o grande objetivo. Nós estamos num momento de transição planetária. E isso é eu diria que é um grande privilégio até, que nós possamos estar aqui neste momento. Porque nós podemos fazer parte disso. Estamos fazendo parte disso. E a evolução, ela não é só individual, ela é coletiva também. O planeta evolui, o ser evolui e a comunidade também evolui. Nós acreditamos, sim, que o autismo hoje, com esses níveis de prevalência, são um grande chamado, um grande convite a todos nós. A entender por que aquela pessoa veio
dentro do espectro do autismo, a saber o que ela fez, o que ela aprontou, né? Olha só, não, esse não pode ser o nosso objetivo, saciar curiosidades, porque isso é um ato egoísta também. Muitas pessoas nos perguntam nas palestras, mas diz que o autismo é por causa disso, né? Isso não nos interessa. Agora, o que nos interessa? O que nós vamos fazer a respeito? Qual será a nossa postura? Quais serão as nossas atitudes aqui nesta existência? Isso vai determinar. Porque a boa árvore se conhece pelos frutos. Quais serão os nossos frutos? Agora nós aprendemos um pouco sobre autismo. E amanhã, quando nós estivermos lá no nosso trabalho, na nossa rua e tudo mais, e nos depararmos com uma família que vive a realidade do autismo, ali será o momento que nós vamos fazer o que fomos chamados para fazer. Com atitudes e não com curiosidades pessoais ou com julgamentos. Já estamos finalizando, mas nós estamos na transição planetária, né, pessoal? Vocês já pararam para pensar, para lembrar o quanto isso é legal? É muito giro. Porque somos nós, cada um de nós, os responsáveis por essa transição. Somos colocados aqui para fazer parte, para sermos também uma transição. Isso também é outra coisa que a gente precisa lembrar todos os dias. É nossa vez. A gente escolheu estar aqui nessa parte, nessa transição. A gente não pode esquecer. Não podemos deixar as nossas bolhas, que são irrelevantes, para o nosso crescimento espiritual. A conta a ser paga não é relevante. A água, a luz que tem que ser paga, não é relevante. É só um detalhezinho. O importante é o que o Igor disse agora. Toda dificuldade na Terra é um convite silencioso ao crescimento do Espírito. Frase do Emmanuel. Dizem que o Emmanuel está encarnado novamente. Isso é verdade ou não sei? Dizem. Não. O Chico Xavier confirmou. Sim. Em São Paulo, está interior de São Paulo. reencarnado na periferia de São Paulo. E que fez uma visita espiritual ao Emmanuel, durante o sonho, ao Emmanuel na localidade onde estava. Sim. Então, e digo isto que são palavras de Divaldo Franco. Então, está confirmado, então. Quem sou eu para dizer que não? Se os caras... Esse e outros, não é? Sim. E por que eu digo isso? Confirmado está encarnado, coisa boa. Novidades vindo por aí, né? E ele encarnou com a missão de trabalhar na educação. Que, ao meu ver, é o que falta. É a base de tudo. Tudo. E educação não é somente a escola. É só um detalhe, a escola. A educação é tudo. É como que eu vou cumprimentar o meu amigo, meu irmão. A educação é ler mais livros, a educação é aprender etiqueta, aprender a se comunicar. A educação é tudo. A educação é amor. E é uma das coisas que a gente tem mais dificuldade de melhorar. Porque as forças contrárias sabem disso. E não querem deixar. Não querem deixar que a educação evolua. Então, provavelmente, os próximos anos serão trabalhados a educação. E para finalizar, eu gostaria de compartilhar com vocês um poema que eu acho muito lindo e que eu quero deixar de reflexão para vocês depois. Que diz assim: a gente pode morar numa casa mais ou menos.
numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos, e até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão ou um bacalhau mais ou menos, ter um transporte mais ou menos, e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. E tudo bem. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Senão, a gente corre o risco de nos tornarmos pessoas mais ou menos. É do Chico. Então eu agradeço mais uma vez a caridade de terem nos ouvido por esse tempão. E nós estamos à disposição. Caso alguém tenha alguma pergunta, fiquem à vontade, qualquer pergunta é importante para a gente aprender. O filho do meu sobrinho é autista. E fala para todos ouvir. Eu falo alto. Tá bom. E que ele fica muito agressivo e eu gostava de ser útil, mas fico com medo, porque ele bate nas pessoas, morde. Chegou a partir em casa da minha irmã um vidro grosso. Eu gostava de conviver mais com ele, mas tenho medo. Seria, no caso, a pergunta de como conviver com ele nessa situação. Quer responder? Pode responder. Bom, é muito difícil, né, nós falarmos sem entender todo o contexto. Então, podem ser várias questões, né? Mas uma delas é procurar entender com quem vive com ele diariamente. Quais são os gatilhos que causam esse comportamento agressivo. Então isso é algo bem importante, bem útil de se fazer. Porque muitas vezes esse comportamento agressivo é uma resposta, é uma forma da pessoa tentar se comunicar, tentar transmitir algo para os outros. Muitas vezes, não sei se ele é verbal ou não verbal, mas muitas vezes não consegue comunicar de uma outra forma e acaba tentando comunicar através da violência, através de algo assim. Então é importante entender quais são os gatilhos que podem estar causando algo nesse nível. Em casos de ansiedade, eu entrei na ansiedade, por exemplo, eu estava com uma avó, por exemplo, e a mãe ficou de ir buscá-lo, mas a mãe atrasou-se e disse ao filho, eu não posso ir já, não sei o quê. Ele começa a entrar em ansiedade é quando fica assim. Sim, ou seja, a quebra da rotina pode causar isso. Então, isso é um gatilho que causa esse tipo de coisa. Agora, claro, isso pode ser trabalhado com a pessoa a partir das intervenções de profissionais. A gente fala também no campo espiritual, com certeza, mas no campo material, a partir das intervenções de terapeutas que vão trabalhar isso com ele para que ele vá aumentando a sua flexibilidade cognitiva, de se portar melhor diante de uma situação inesperada, por exemplo, não entrar em crise, trabalhar melhor essa crise. Então é importante observar todos esses aspectos para trabalhar com o indivíduo. Como nós falamos aqui, a resposta nunca será igual de uma pessoa para outra, de uma criança para outra, até mesmo de um adulto para outro. Mas é preciso investigar a fundo, observar se ele faz essas intervenções, se ele tem acesso a esses tratamentos profissionais, porque isso é muito importante. O papel da família, agora falando como família, pai, mãe, quem vive junto, né? Como é essa relação? Então, esse olhar sensibilizado faz muita diferença. E, claro, tudo à base de muito amor, de muita paciência. Porque quando nós falamos, pessoal, sobre
faça isso, faça aquilo, em momento algum nós vamos estar dizendo que é fácil. Que, então é só fazer isso e está tudo bem. Não, nós sabemos que é um grande desafio. É um grande desafio que vai exigir, sim, muita paciência, muito amor e persistência. Porque muitas vezes no autismo nós temos que ter ali muito vínculo, muita insistência para dar pequenos passos de avanço. Mas esses pequenos passos são grandes. Nós mostramos o vídeo ali da Ana interagindo com aquela criança lá no abrigo. O que ela fez ali? Ela fez uma modelagem, que é uma técnica de criar ali um estímulo e por repetição tentar que a criança repita e siga aquele estímulo. No caso até funcionou, porque aquela criança já estava tentando falar aquela palavra, suco, né? Isso pode ser ampliado, pode ser feito mais. No caso daquela criança, infelizmente, provavelmente a situação familiar não estimulava isso, por muitas questões. E não é nosso objetivo aqui julgar nenhuma pessoa. Mas isso pode acontecer, de não haver um determinado estímulo, de não haver a intervenção correta. Então todos esses pontos devem ser observados para que haja aí uma mudança e uma melhora. Eu queria já agora contar uma história que aconteceu comigo, porque tem algo que eu até escrevi um texto, depois até posso contar que é interessante, que é a professora, o André tem 12 anos, como eu disse, teve numa escola que eu considero a melhor escola que existe no Porto, que é no Campo 24 de Agosto, que é espetacular para autistas, porque é uma escola que faz acompanhamento, ele está integrado com os outros, não é? Mas tem uma pessoa ao lado a ajudá-lo e eu acho extraordinário, já tinham falado disso. E, infelizmente, onde eu vivo, na Aforada, a escola não é assim. E então, no Natal, a professora disse, traga o André vestidinho com o vermelho, porque é festa e tal. Só que, entretanto, a professora adoeceu e pronto, mas tudo bem, eu veio o André no dia especial e vou com o André, não é, vestidinho vermelho, e quando chego lá, alguém que estava a assistir a professora trava. O André não pode subir. Não pode subir porquê? Porque ele não ensaiou, não sei o quê. Sim, mas é assim, mas nem que seja lá atrás, a segurar uma árvore de Natal, uma coisa qualquer, não é? Deixa lá estar atrás, que eu não chateia ninguém. Não pode ser, não pode ser. Vocês imaginam bem que eu já fiquei irritadíssimo quando é bem calcular. Porque cá fora falava em inclusão, tinha lá uma placa grande de inclusão. É ótimo. Então vim com ele para o parque, brincar um bocadinho com ele. Ou seja, quando estas situações do melhor é mudar o foco, não é? Muda-se daqui para ali, que é para perceber outra coisa. Quando cheguei a casa, vocês imaginam, durante uma semana, àquele horário, o André tinha cada crise que vocês não imaginam. Terríveis. E era aquele horário, ele começava aquela hora a escurecer, começava a ter a crise. E eu sou músico, peguei num baixo e pus-me assim, em cima da cama e pus-me assim a bater, no baixo. E ele a partir daí fez salvação, porque ele começou também a querer fazer, não sei o que aconteceu, sei que foi um milagre qualquer que aconteceu, mas eu fiquei tão furioso, eu mandei uma carta, já estava furioso porque tinha um professor de educação especial que não sabe nada sobre autismo, que obrigava o miúdo a comer massas e não sei o que quando o miúdo não come. Quer dizer, já me tínhamos chateado com isso. E depois, mais aquela questão, foi uma coisa que me irritou completamente, percebe? Porque é assim, eu sou uma pessoa que eu disse, eu já fui professor durante muitos anos com crianças, estou mais ou menos habituada às várias situações, mas agora estou há 7 anos com tantos autistas à minha volta, não é? Porque a mãe também é, obviamente, é do nível 1, mas é, pronto. E então, agora imaginem o que é uma situação dessas. Eu que fui professor, não é? E que tinha que lidar, e tinha que estudar e ler, e quando me aparece um professor de educação especial a dizer que não percebe nada de autismo, que educação especial é que ele está ali a fazer, não é? E esta questão do Natal foi uma coisa que marcou, porque não há sensibilidade, o que eu acho é assim, não há sensibilidade da parte das pessoas para perceberem isso que vocês estão a dizer. Não há precisamente sensibilidade, é que estou a perceber, não é? Porque assim, às vezes eu falo com o André, eu sei que ele não vai responder logo. Há uma coisa também que convém falar sobre isso, que é, eles não respondem logo, eles podem responder passado uns tempos. E quando nós aqui, se eu falo aqui com esta menina, ela responde. Mas eu posso falar com um autista e ele não responde logo. Ele pode responder daqui a um bocado, não é as coisas. E em relação à questão verbal que estava a fazer também é muito giro, porque eu já consigo que ele conte até 50 os números. À maneira dele. Olha, mas não interessa, está a contar. E também já começa a dizer palavras. A única coisa que eu sei é que eu gostava de trabalhar mais isso, mas não sei, acham que com o andar do tempo que ele poderá vir a falar ou vai ficar só naquela situação? O que é que vocês acham sobre isso? Olha, primeiramente, muito obrigado pelo depoimento. Vou responder a primeira e depois eu volto, sim, tá? Sim.
em relação à questão do não verbal. Sim. Sim, a gente tem muitos casos de muitas pessoas com autismo que com a intervenção adequada elas desenvolvem e fazem essa transição de não verbal para verbal. É possível, isso é possível. Aquele exemplo ali era um do menino, né? Ele era Sim. considerado não verbal, mas às vezes falta o estímulo certo, a intervenção certa, o profissional certo e o vínculo amoroso, que é muito importante, somado a muita persistência. Então sim, é possível sim despertar com interesses que a pessoa tenha, trabalhar a partir ali dos hiperfocos dela, dos interesses dela e estimular cada vez mais. Porque eu falo muito com ele. Eu falo Sim. tudo sobre ele, com ele. Eu gosto de sempre assim, André, olha aquilo ali, não sei o quê. Eu falo como se ele falasse, não é? Mas isso é bom porque eu percebo, porque ele se diga assim, André, vai ali buscar aquilo. Ele vai. Ele sabe o que é que se eu lhe disser que é uma determinada coisa, ele vai, percebe. Ou seja, ele em termos de percepção, ele percebe tudo o que está a passar à volta. E no outro dia até aconteceu uma coisa que eu fiquei estúpido, que é, eu estava a ver televisão e de repente começo a ver bonecos na televisão. O que é isto? Mas, Isabel, o que é que está a passar? Eu disse, não sei, então estou a ver os bonecos. Fui ver. O André conseguiu, não sei como é que ele fez isso, não faço ideia, conseguiu pôr os bonecos que ele estava a ver no telemóvel na minha televisão, que eu estava a ver. Ok. A ver, não sei como é que ele fez aquilo e tudo. Pronto, eu achei assim, a minha questão é só a questão de falar, porque, pronto, ele também tem seletividade alimentar, essas coisas todas. Mas quer dizer, o falar é que me custa um bocado porque, pronto, para trabalhar mais tarde, percebe uma situação que é, bem, ele pode viver também sem falar, obviamente, mas isso é que marca mais. Mas sim, é possível, né, com estímulo e com a intervenção correta e persistente. Sim. Agora, falando sobre o que foi dito antes, até nem estava na apresentação, mas a gente faz bastante por aí. E acredito que, assim, se calhar é bem importante ser falado agora, para encerrarmos. Nós temos 3 palavras, tá? Com conceitos diferentes. Nós temos a exclusão, a integração e a inclusão. Acredito que o significado é o mesmo, Brasil e Portugal. O que é a exclusão? A exclusão acontece como, por exemplo, o que aconteceu no caso que o seu Antônio nos contou. Do Natal, sim. Ah, vou participar. Não vai participar. Pois. Ele não fez nem parte do ambiente, foi negado o acesso ao ambiente. Isso é excluir. Agora, o que é integrar? Integração. O indivíduo tem acesso ao ambiente, mas termina aí. Ele tem acesso, ele pode entrar. Então, na escola, ele vai frequentar a escola. Ele frequenta aqui a casa, ele vai lá no ambiente público. Mas o ambiente não se prepara para aquele indivíduo. Ele que dê seu jeito, em outras palavras. Isso é integração, mas isso não é inclusão. Atenção, então muitas vezes é falado que um lugar tem inclusão, mas na verdade não tem inclusão. Tem integração, que é apenas deixar entrar, deixar estar no ambiente. Agora, o que é a verdadeira inclusão? É quando é permitido o acesso ao ambiente para aquele indivíduo, mas o ambiente se prepara para receber aquele indivíduo. Aceitação. Exatamente. Se capacita, se prepara. Não somente o ambiente, parede, mesa, o ambiente pessoas. Então, professores, aqui na casa, os trabalhadores. Como esse lugar será inclusivo? Apenas deixando entrar? Não. Deixando entrar e preparando o ambiente para as necessidades específicas daquela pessoa. Isso é inclusão. Então, para finalizar essa nossa fala, esse nosso momento, que nós não queremos que ninguém se atrase para o almoço, nós queremos dizer que estamos num determinado número aqui, 40, 50 pessoas, que todos nós aqui sejamos sementes. Aquela semente que é jogada em solo fértil.
e que cresce e dá bons frutos. O nosso trabalho começa a partir de agora. Lá fora, para transformar a sociedade num lugar mais realmente inclusivo. Esse é o nosso objetivo. E é isso que nosso mestre espera de nós, de fato. De facto. Isso que ele espera. É para isso que nós estamos aqui, nessa existência. Então que todos nós sejamos sementes. Não sejamos aquele talento que é enterrado, mas que sejamos uma semente que é enterrada e dá grandes frutos. Então eu quero agradecer mais uma vez a paciência e a caridade de todos. E quero pedir para o Alexandre terminar com uma prece para nós, para que nós possamos continuar aqui à disposição de todos que queiram tirar quaisquer dúvidas, ou ali na secretaria adquirir um livro para levar para casa, ou até mesmo para presentear alguém, caso seja da vontade de cada um. E lembrando que os livros não estão disponíveis agora, mas estarão daqui a alguns dias aqui na casa. Obrigado. Nestes momentos que são de facto de interação com os nossos benfeitores espirituais, que aqui se encontram, e trabalhadores da casa, que junto de cada um dos presentes nos 2 planos da vida dispensam as suas bênçãos de amor, de misericórdia, de saúde e paz. Estamos certos de que a maioria dos ouvintes da plateia espiritual, estudiosos, mas também aqueles que vivem ou viveram a experiência sobre o tema aqui relatado esta manhã, saímos mais enriquecidos. E por isso, o nosso sentimento é de profunda gratidão a Deus, a Jesus, que nos permitiram a visita dos companheiros que aqui se emprestaram à tarefa de divulgar uma causa que é transversal à humanidade, abrindo portas para um entendimento mais aprofundado da questão, sensibilizando-nos para a causa do amor entre todos nós, tal como assevera Jesus desde os tempos imemoriais. Mestre querido, nesta hora em que nos dispomos ao encerramento da tarefa da manhã, cantamos glória e bendizemos o Teu santo nome pela oportunidade da reunião onde convergimos interesses espirituais, socializamos, interagimos e, sobretudo, refletimos com profundidade sobre um tema tão atual e que os próprios espíritos nos relatam como de importância acrescida o cuidado e a atenção, não só para os portadores de autismo, mas também para outras vertentes, já que a esmagadora maioria dos espíritos aqui que vivemos na Terra nos encontramos em resgate. Provas, tantas vezes ásperas, mas cujos exemplos dos espíritos abnegados que aqui foram esta manhã referidos nos deixaram como estrelas que nos iluminam os caminhos e inspiram-nos às boas ações, a sermos, de facto, aquilo que a própria vida aguarda de cada um de nós. Que o Criador, pacientemente, opera através da dinâmica da vida, das suas leis, oportunidades para crescermos, aprimorarmos-nos, aperfeiçoarmos, a fim de nos integrarmos nos altiplanos da vida com alegria, mas também em paz. Mestre querido, o nosso especial
cumprimento aos espíritos que aqui assistiram ao desenvolvimento do tema. Estamos certos que saem confortados e com a mente aberta ao amor e à misericórdia divinos. Todos nós, Senhor, beneficiados pela vossa presença, pedimos licença para o encerramento da tarefa, agradecendo, emocionados pela oportunidade. Que a nossa prece, a nossa humilde oração, siga em favor de todos quantos se encontram doentes, mas sobretudo os mais frágeis, as crianças, os idosos, mas também os toxicodependentes, os suicidas. E hoje em especial, Senhor, é esta nota que dirigimos aos nossos irmãos portadores do espectro autista, nas suas variáveis, a quem envolvemos em fraternal abraço de solidariedade, fraternal e de paz. Muito obrigado, Senhor.